Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário que você está me vendo, tá? Mas eu queria começar te agradecendo, tá? Por estar nessa aula. Eu sei que só de você estar nessa página quer dizer que você tem um problema, né, com pornografia ou com masturbação. Então eu estou aqui para te ajudar a resolver esse problema. E hoje a gente vai dar uma aulinha para vocês aqui. Eu vou dar uma aulinha para vocês aqui de como que vocês podem estar abandonando de vez esse vício em pornografia e masturbação, tá bom? E no final do vídeo eu tenho uma surpresa para vocês e espero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. E vamos começar, né? Vamos sem enrolação, sem encher linguiça. Para vocês que não me conhecem, prazer, meu nome é Guilherme, tá? Tenho 28 anos, tenho um Instagram que eu já trabalho há algum tempo, né, ajudando as pessoas a se livrarem do vício em pornografia e masturbação. Só vocês me seguirem lá, @Gui Salomão _, tá? Sem acento. Lá eu posto bastante coisa, né? Respondo bastante caixinha de perguntas, ajudando a galera a se livrar do vício, beleza? Então vamos para o que importa, vamos começar aqui. Se você chegou até aqui é porque você tem um problema com vício em pornografia, né, em vício em masturbação, e isso de alguma maneira pode estar afetando a sua vida, né? Seja no seu casamento, seja a sua vida pessoal atrapalhando a sua rotina, né? Rotina de trabalho, rotina de estudo. Você está perdendo muito tempo com pornografia, com masturbação, e isso de alguma forma vem atrapalhando a sua vida, né? E se for e se você for uma pessoa casada, isso de alguma forma está atrapalhando o seu casamento, né? E você pode ter certeza que se você continuar com esse problema, com esse vício, seu casamento vai por água abaixo, sua vida vai por água abaixo e a pornografia ela vai te comendo aos poucos sem você perceber. Quando você vê, já chegou ao fim, né? Então vamos começar aqui, sem enrolação. Eu quero começar contando um pouquinho da minha trajetória para vocês, tá? Como que foi a minha trajetória. Eu fui um viciado em pornografia e masturbação por 11 anos, né? Desde meus 14 anos. Eu vi pornografia, né, masturbação. Comecei ali com revistinha na época, aquelas revistas Playboy, revistinha em quadrinho. Na época não tinha internet, né? E eu lá pelos 14, 15 anos eu comecei a ver ali com os meus vizinhos no bairro, na escola, né? E sempre para mim sempre foi muito normal, velho. A pornografia, a masturbação de alguma forma, entendeu? Isso para mim era uma coisa normal que todo homem fazia, né? E eu nunca vi isso como um problema, entendeu? Eu nunca vi isso como um problema. E a maioria de vocês também provavelmente não deve ver isso como um problema, a não ser que isso de alguma forma está atrapalhando muito você, né? E você já tentou parar e não consegue. Você viu que isso está se tornando um problema na sua vida porque você já tentou parar e não conseguiu, né? Ou alguém veio falar para você, no caso sua esposa ou sua namorada, achou ruim e de alguma forma você procurou ajuda e caiu nesse site aqui, né? Comunidade Livrai-nos, né? No final eu vou explicar para vocês o que é isso. Então vamos lá. Eu passei um bom tempo, né, na masturbação e na pornografia, como eu contei para vocês. E lá pelos meus 20 anos eu comecei a namorar, que hoje é minha esposa, a Pri, que hoje é minha esposa, né? Comecei a namorar, e papo vai, papo vem. Um dia eu cheguei no quarto, tô resumindo pra vocês, tá? Tô resumindo porque a história é longa. Eu cheguei no quarto um dia, ela tava chorando muito, né? Eu tinha acabado de sair do banho e eu cheguei em casa, no meu quarto, e ela tava chorando bastante, né? Chorando assim, tava meio baqueada e tal, e porque ela tinha pego, né, no histórico do computador, ela tinha pego no histórico do computador alguns sites, né, Xvideos, esses sites assim, né? E naquele primeiro momento, cara, achei estranho ela ter ficado daquele jeito, porque eu falei pra ela que era normal, que todo homem via, né? Tentei desconversar, né? Mas não adiantou, né? Ela continuou mal com aquilo, de alguma forma aquilo mexeu com ela. E eu falei que, pô, que não tinha nada a ver e tal, mas falei que eu não ia ver mais, mas estava mentindo, né? E aí depois de um tempo ela pegou novamente, né? Eu não consegui esconder. Ela pegou novamente, acho que no celular ou no computador, eu não lembro agora, né? E aí ela pegou novamente, aquele dia ela chorou bastante, foi um dia que ela ficou bem mal com aquilo, e eu realmente, aquele dia ali eu vi que tinha alguma coisa errada, né, que eu precisava de alguma forma esconder dela mais, né, porque eu não queria parar, né, eu não sabia como parar também, ainda era muito moleque, né, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né, e tentei esconder dela de alguma forma,
os históricos do computador, mas ela, de alguma forma, ela conseguiu achar ainda, pela terceira vez, que foi o ápice, assim, que eu vi um dia que eu cheguei no quarto, de novo no banho, eu cheguei no quarto, ela estava muito mal com aquilo, chorando bastante, né? Foi a terceira vez que ela descobriu o histórico do computador, não sei como que ela fez, cara. Mulher é da FBI, bicho. Né? E aí ela descobriu aquilo, e ali foi o ápice, ali foi um momento que eu sentei do lado dela, assim, ela chorando muito, e realmente eu falei, cara, eu preciso de ajuda, de alguma forma eu não consigo sair disso, né? Eu já tentei, tô tentando sair, não consigo, né? E eu preciso da sua ajuda, mas eu nunca tinha tentado sair, entendeu? Nunca tinha tentado sair, né? E a partir dali, cara, alguma coisa virou na minha cabeça, alguma chave virou na minha cabeça, né? Eu comecei a pesquisar em alguns fóruns gringos na época, comecei a pesquisar aqui também, aqui dentro, e vi que tinha uma comunidade chamada NoFap, né? Que é o pessoal que tenta ficar o máximo de dia assim, sem se masturbar possível, né? Só que eles não consertam as outras coisas, as outras áreas da vida. Eles só tentam ficar sem se masturbar, né? E ali eu comecei um desafio comigo mesmo, ficar sem se masturbar, acompanhando aquela galera do NoFap, é o que eles falavam e tal. Mas eu vi que eu continuava caindo, né? Eu não conseguia ficar alguns dias limpo. E eu fui vendo, percebendo que eles falavam de gatilhos também naquela época, né? E eu falei, cara, eu preciso descobrir quais são os meus gatilhos, né? Eles falavam que você precisava descobrir seus gatilhos e tudo mais, o que te levava a se masturbar. E ali eu comecei o meu processo, cara. E levou um bom tempo, uns 2 anos. Então aqui no início a gente pode pôr aqui, começa o processo do Gui, né? Aqui começa o processo e eu comecei a perceber que existia sim os gatilhos, né, que me levavam a se masturbar, né? Por exemplo, quando eu estava triste, quando eu estava muito alegre, ou quando eu brigava com alguém, ou quando eu estava muito sozinho, ficava sozinho e descontava na masturbação, ficava com tédio. Então ali surgiu os gatilhos, né? E eu fui descobrindo os meus, né, para me começar a me proteger. Nesse meio, né, que já partindo para o meio, resumindo bastante a história, nesse meio eu descobri que eu estava passando por algumas fases, né? Isso depois de um bom tempo, depois de começar a cair, ficar um tempo limpo, aí caía de novo. Só que eu não conseguia entender porque eu ainda caía, né? Então, um pouco mais para frente, no meio, mais ou menos assim, eu comecei a perceber que existiam algumas fases, né? Que eu estava passando por algumas fases. Quais são elas? Né? A primeira fase de todas, que a maioria de vocês, que a maioria de vocês deve estar, né? A primeira fase de todas é a fase que o cara não aceita que ele é um viciado, né? Que foi minha fase inicial lá, quando que é minha esposa hoje, a Pri descobriu que eu tinha esse problema. Então, eu não aceitei de primeiro, assim, que eu tinha aquele problema. Para mim era normal. Então, para muitos de vocês, é a primeira fase, é a fase onde a gente não aceita que a gente tem esse vício, não aceita que a gente tem esse problema, porque a gente encara isso como um processo natural do homem, entendeu? É uma coisa que já está enraizada na cultura do homem. Então, a primeira fase é a fase de descoberta, né? Fase um, fase um, né? A segunda fase é o finalzinho, é quando você entra no finalzinho da fase um, que foi a fase que ela pegou pela segunda vez, que ali eu comecei a ver que realmente eu tinha um problema e que eu precisava de ajuda. Só que eu ainda continuava vendo pornografia e se masturbando, entendeu? Só que alguma coisa começou a me tocar, de alguma maneira, eu vi que, porra, que eu não conseguia parar com aquilo, né, que aquilo afetava o próximo, no caso a minha namorada, né, ela ficava mal com aquilo. Então a fase 2 é essa fase onde você sabe que você tem um problema, mas você ainda continua vendo pornografia, você ainda continua se masturbando, né? É a fase complicada, né, porque nesse meio tempo você ainda está afetando outras pessoas, ou você mesmo está sendo muito prejudicado com isso, e você vê que você não consegue parar, né? Foi a fase onde eu passei um bom tempo, né? E depois no final dessa fase 2 foi onde eu comecei a entender os gatilhos, né? Comecei a fazer uma autorreflexão, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Foi uma coisa que eu comecei a fazer uma autorreflexão das minhas quedas, ver aonde que eu poderia estar melhorando, onde eu não poderia estar pisando. Por exemplo, se eu ficasse muito sozinho, eu sei que eu
que eu poderia cair, se eu brigasse com a Pri, eu descontaria na masturbação, né? Que é onde a gente vai entrar na fase 3, que é o finalzinho da fase 2 entrando na fase 3. O que é a fase 3? A fase 3 é o finalzinho da fase 2, onde eu conseguia ficar muito tempo sem a pornografia, mas ainda não conseguia ficar sem me masturbar, né? Então eu consegui cortar por um bom tempo a pornografia, né? E só que eu ainda continuava me masturbando, por exemplo, no banho ou quando estava sozinho, mas às vezes chegava até a abrir um vídeo, mas não acessava, abrir um site, mas não acessava o vídeo, sabe? Saía na página inicial, fechava tudo, né? Mas aí acabava se masturbando, porque aquilo ficava de alguma maneira na mente. Ou às vezes tinha algum sonho erótico, ia lá e descontava na masturbação, tá? Então, finalzinho da fase 2 o cara consegue, já começa a ficar um bom tempo limpo, né? Só que ele ainda continua se masturbando porque ele tem a necessidade daquela dopamina diária no cérebro, né? Descarga de dopamina, tá bom? Então, nesse início aqui, a gente pode colocar também que eu comecei a entender o processo cerebral por trás do vício em masturbação, que é muito parecido com o processo cerebral que existe por trás das drogas, por exemplo, a cocaína, tá? A descarga de cocaína, a descarga de dopamina de um viciado em cocaína é a mesma descarga, né, de um cara que se masturba frequentemente, tá bom? Então eu comecei a entender o processo cerebral por trás do vício em masturbação, beleza? Então aqui na fase 3 eu já comecei a parar de ver pornografia. Isso aqui, galera, leva tempo, tá? Leva tempo de uma fase para outra. Não é da noite pro dia, não é terminando de assistir essa aula que vocês vão conseguir, tá? Já consigo, já entendo todo o processo. Não, cara, você tem que se conhecendo, né? Ver qual fase você tá. Se você ainda tá na fase 1, se você é um cara ignorante que ainda acha que a masturbação não é um problema, então cada fase dessa levou um tempo para mim conseguir entender, né, por onde eu estava passando, tá? Na fase 3 ali a gente já consegue já ficar sem a pornografia, né, sem ver vídeo pornográfico, sem ver fotos de mulheres nuas no Instagram, no Facebook, né, Twitter, essas redes sociais todas, né? E a gente já consegue ficar um bom tempo sem a pornografia e só com masturbação, tá? A fase 4 é onde a gente, finalzinho da fase 3 entrando para a fase 4 que você consegue entender o porquê que você ainda continua se masturbando, né? O porquê que, de alguma forma, você ainda continua fazendo aquilo que você não quer fazer, que você sabe que é errado, mas você continua fazendo, né? A fase 3 foi a fase mais demorada, eu acho, para mim sair, porque eu não via muito ainda um problema em continuar se masturbando de vez em quando, né? Só que aquilo estava me afetando de alguma forma, porque eu não conseguia parar com aquilo também, entendeu? Eu via que eu não via mais pornografia, mas ainda continuava se masturbando. Então eu fiquei um bom tempo na fase 3, né? A fase 3 é um momento onde você, cara, principalmente no banho, assim, você não pode se tocar, você tem que evitar ficar se tocando. Se você é um cara solteiro ainda, pô, evitar os momentos ali de tédio, momentos ociosos, tá? E evita esses momentos, é onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre os gatilhos, né? E, cara, eu imagino que muitos de vocês ainda estão na fase 1, tá? E essa fase de descoberta aqui. Eu espero que a partir dessa aula aqui vocês consigam entrar na fase 2, fase 3, tá? E a fase 4 é o finalzinho da fase 3, quando a gente entra na fase 4, é a fase que a gente amadurece, né? Que eu consegui, de alguma forma, com muita vida, com uma vida interior, né, de oração, missa diária, terço diário, confissão, né? Tudo isso foram ferramentas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Foram ferramentas que auxiliaram a gente, que auxiliaram a minha pessoa, né, no caso eu, Gui, a conseguir entrar na fase 4, que é uma fase de libertação total, né? O que que vai determinar a gente saber se a gente está evoluindo ou não, tá? Na fase 2, por exemplo, eu via que eu comecei a cair de 7, por exemplo, um exemplo, tá? Eu dava 7 dias, eu caía. Aí dava mais 7 dias, eu caía. Eu falei, cara, o que que eu preciso fazer? Só tomar uma água aqui. O que que eu preciso fazer? Eu preciso começar
aumentar esses dias, cara, que eu tô caindo, entendeu? Espaçar mais as minhas quedas, né? Então eu comecei a ficar 14 dias, um exemplo, tá? Aí depois eu comecei a ficar um mês limpo, né, só sem pornografia, né? Mas ainda continuava na fase 3, por exemplo, se masturbando, né? Depois eu comecei, aí eu caía, eu voltava tudo. Eu falei, cara, se eu conseguir ficar 30 dias, eu consigo ficar 60. Esse foi o processo, velho. Até que chegou um momento que eu parei até de se masturbar, de ver pornografia, e foi indo, né? Aí foi, pô, 2, 3 meses. Chegou um momento que lá na frente, quando eu tinha um ano limpo já, eu caí, né? Eu caí, só que eu não fiquei tão mal. Foi uma queda assim de 3, 4 dias, né? Só que eu não fiquei tão mal com aquilo, porque, cara, eu já tinha conseguido ficar um ano limpo. Então, provavelmente eu conseguiria ficar dois, né? Só precisava repetir o processo, né? Eu descobri o porquê eu tinha caído, né? Fazendo uma autorreflexão das minhas quedas. Eu consegui descobrir o porquê eu tinha caído e aquele erro eu não cometi novamente, né? O segredo todo tá, galera, em você fazer uma autorreflexão das quedas, né? Desde o comecinho do seu dia até o final do dia onde você caiu, né? E se você não fazer essa autorreflexão, você pode fazer ela depois da queda também, né? Por exemplo, você acabou de cair, vem aquele sentimento ruim, né, cara, depois da queda, né? O vício em masturbação, ele tem isso, né? Ele te gera um prazer, mas depois ele vem e te dá uma lapada, né? É bem coisa demoníaca mesmo, porque o demônio ele é o acusador. Ele te mostra o prazer primeiro, para depois vir e te gerar uma acusação, ficar com aquilo acusando na sua mente. E isso, masturbação faz isso, né? Você acaba de se masturbar, pelo menos comigo era assim, e já batia aquele arrependimento, aquela dor forte no peito, então de que eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Então essa autorreflexão ela é importante para quê? Para você descobrir os seus gatilhos, descobrir os seus pontos fracos, né? E existe uma coisa também que no meio disso aqui tudo eu descobri que se chamava motivo maior. Esse motivo maior foi o motivo que eu usei toda vez que a vontade de se masturbar vinha. Foi o motivo maior que eu usei, onde cada pessoa tem o seu motivo maior. No meu caso foi que eu não queria mais que minha namorada na época descobrisse porque eu amava ela e não queria acabar o relacionamento, né? Então eu usei isso como motivo maior. Por exemplo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que você está lá com o site aberto, você acabou de abrir o site no seu quarto e do nada abrem a porta com a sua mãe assim, uma arma na cabeça dela, falando assim para você: se você se masturbar, a gente vai dar um tiro na cabeça da sua mãe, né? O que você vai fazer? Você vai se masturbar? Lógico que não, né? Só se você for um louco e querer que sua mãe morra, né? Mas você não vai se masturbar. Esse é um exemplo de motivo maior, né? Um exemplo assim, pô, esdrúxulo, mas grandioso assim, né? Que provavelmente não vai acontecer, mas é um exemplo de motivo maior. Então, nesse caso, você não se masturbaria por conta que você teria um motivo muito maior por trás, fazendo com que você não se masturbasse. E você tem que descobrir esse motivo maior. Porque toda vez que a vontade vier e ela vai vir, você tem que ter esse motivo te segurando por trás, entendeu? Para você não se masturbar. Beleza? Cara, o processo é longo, né? Leva tempo, a gente precisa entender, principalmente na fase 4, que foi... O que aconteceu também, só voltando um pouquinho, o que aconteceu naquele um ano quando eu caí? Eu estava me sentindo muito prepotente, eu abaixei a guarda, eu parei de fazer as coisas que eu fazia diariamente, né? Eu abaixei a guarda e consequentemente a queda veio, né? E isso é um problema, porque é a mesma coisa do viciado em álcool, né? Ele acha que ele já está fortão depois de um tempo, né? E que ele pode sentar no bar e tomar uma cervejinha que nada vai acontecer, né? Esse é um problema das pessoas viciadas em álcool e droga, né? Depois de um tempo limpo, elas ficam prepotentes, elas acham que nada mais vai acontecer com elas, né? E de alguma forma acaba acontecendo porque aquilo ali começa a remeter a alguma série de coisas do passado, né? Então, tem que ficar esperto quando vocês ficarem há muito tempo limpo. Vocês têm que ficar esperto com isso, com a prepotência, não achar que está fortão e pode abaixar a guarda. A preocupação com vício, pornografia e masturbação ela é diária, cara. Ela é diária. Se você um dia chegar cansado em casa, brigou com a esposa e fala, cara, só vou ver um videozinho, cara, você vai voltar tudo nesse processo novamente. Então, descubra seus gatilhos, né? Primeiro de tudo. Entenda as fases que você está passando. Entenda que cada fase vai levar um certo tempo para você passar, né? Porque
Faz anos que você está enfiando pornografia e masturbação para dentro do cérebro, né? E você acha que você vai conseguir se ver livre disso em uma semana. Não vai, tá? Não vai. Pega uma pessoa que é obesa de 160 quilos, por exemplo. Ela levou anos para construir aquele corpo. E ela não vai conseguir ficar magra em uma semana. Ela vai precisar de todo um processo com nutricionista, exercício físico, né? Mudança de mentalidade para conseguir emagrecer, né? Pensando em tudo isso que eu falei para vocês, eu, Gui, tenho um bom tempo já o Livrai-nos, tá? O que é o Livrai-nos? O Livrai-nos é um curso completo, onde eu coloco tudo isso passo a passo para vocês, explicadinho, né? Por R$19. R$19, cara, não é nem um lanche, né, que vocês vão pagar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui por dentro o Livrai-nos, tá? Deixem de seguir a gente lá no perfil. Tá? Aqui a gente começa com o módulo de boas-vindas para vocês. Tá? Nesse módulo de boas-vindas eu vou dar para vocês o link do Telegram. Tá? O Telegram é um grupo onde a gente fica ali trocando ideia todos os dias. Tá? Eu estou nesse grupo, então vocês podem pedir ajuda a qualquer momento. Né? Vamos supor, vocês estão precisando botar ali na fissura para bater uma, por exemplo. Vocês entram no grupo e falam, galera, eu não estou bem, estou prestes a cair. Sempre vai ter alguém online para te ajudar. Tá bom? Então ali no Boas-Vindas eu vou explicar o curso todo como funciona e vocês já vão ter acesso ao grupo do Telegram, tá? Módulo 1. Aqui nesse módulo 1 eu vou destrinchar para vocês as fases, beleza? A primeira fase, né, que é a fase lá do descobrimento, né? A segunda fase, onde vocês começam a de alguma forma ser mexido com aquilo, com o problema, com as pessoas que de alguma forma estão sendo afetadas, ou você mesmo está sendo afetado, você vê que você precisa de ajuda, né? Terceira fase, você já consegue espaçar um pouquinho as quedas, mas ainda continua se masturbando, mas consegue já cortar a pornografia. E a quarta fase, que é a fase de libertação, tá bom? Então aqui nesse módulo 1 a gente vai destrinchar cada fase dessa, né? O que você deve fazer em cada fase dessa, beleza? Módulo 2, vou tomar água aqui. Módulo 2. A gente vai entender os processos, né? O processo cerebral por trás da pornografia, tá? Os hormônios liberados, né? A dependência, explicar para vocês aqui tudo certinho, como que o vício em pornografia e masturbação vai deixar você dependente dele, totalmente dependente, aos poucos, tá bom? Alegria e tristeza, né? Por que que o excesso de masturbação no primeiro momento ele vai te deixar alegre, mas depois vai te deixar triste. Excesso de masturbação e seus riscos, tá? Isso aqui tudo processo cerebral, tudo que acontece dentro do nosso cérebro, a partir do momento que a gente começa a ver pornografia e se masturbar, e como voltar ao cérebro formatado, que é o cérebro de quando a gente viu pornografia pela primeira vez, tá? Um cérebro normal de uma pessoa normal, beleza? É possível voltar, tá bom? É possível voltar ao normal, né? Porque aqui dentro desse módulo eu explico tudo certinho, como que o nosso cérebro ele volta, tá? Ao normal. Aqui, módulo 3, por trás dos gatilhos, né? Aqui a gente vai destrinchar os gatilhos que eu falei para vocês. Aqui eu ensino vocês a achar os gatilhos de vocês, eu explico aqui o que é um gatilho, como descobrir o seu gatilho, aprendendo a lidar com as frustrações, os gatilhos, tá? Isso aqui é basicamente uma aula de amadurecimento, tá? A exclusão dos materiais que vocês devem fazer, do computador, do celular, tá? Exclusão de assinaturas que vocês têm, por exemplo, Twitter não, OnlyFans, esses sitezinhos assim, que o pessoal tem assinatura, é bom parar de assinar, excluir material de computador, de celular, todas essas coisas, tá? Aqui eu explico certinho como fazer. E aqui o grande gatilho da rede social, tá? Que é o maior gatilho de todos hoje. Beleza? Módulo 4, o motivo maior. Aqui eu ensino vocês a achar o motivo maior de vocês, explico o que é o motivo maior, tá? E módulo 5, caixa de ferramentas. Isso aqui é um módulo muito interessante, rapaziada. Por quê? Porque, cara, sem essas ferramentas aqui, provavelmente eu não teria conseguido, né, estar limpo até hoje, né? Já faz mais de 5 anos que eu tô limpo, então provavelmente eu não conseguiria estar limpo até hoje. São ferramentas que eu uso no meu dia a dia ainda, tá?
E aqui eu vou explicar cada uma para vocês. Eu vou mostrar as ferramentas para vocês. Se vocês quiserem pôr em prática, vocês colocam, tá bom? Aqui tem várias ferramentas, tá? Exercício físico, jejum, esmola, oração, palavra de Deus, santo texto, santa missa, leitura de livros, tá? Castidade. Aqui, aula 11, eu falo sobre as vitaminas do nosso corpo, água, boa alimentação. E aqui a ferramenta 12, confissão, tá bom? Módulo 6, confissão pessoal. Aqui, cara, é uma aula, é um módulo muito importante, tá? E é uma parte importante para a gente entender que a gente precisa, cara, às vezes compartilhar o vício com alguém. No meu caso, a minha namorada descobriu, então, consequentemente, eu acabei compartilhando meu vício com ela, né? E isso, de alguma forma, me ajudava, me ajudou no processo. Então, às vezes você fica guardando só para você isso e às vezes você tem alguém, cara, que você possa compartilhar o vício. Então, aqui nesse módulo eu explico certinho, né? Como que a gente pode contar isso para as pessoas, né? O porquê de contar seu segredo, para quem contar e os cuidados a serem tomados quando vocês forem contar, tá? Eu explico certinho no módulo 6. Módulo 7. Aqui eu explico certinho para vocês como que a pornografia, a masturbação vai causar fetiches e também a violência sexual. Todos esses fetiches sexuais que a galera tem por aí, né? Isso tudo é causado pela pornografia, tá bom? Pelos vídeos pornográficos. Módulo 8, voltando-se para Deus. Esse é um módulo bem interessante, tá? Que é onde eu explico certinho como que a gente vai se afastando de Deus, né? Deus, na sua granditude, ele continua no mesmo lugar de sempre dele e a gente que vai se afastando dele cada vez mais, tá? Então, nesse módulo eu explico para vocês certinho como vocês passar pelo deserto, né? Que é um período de abstinência, que é o período mais difícil de todos ali, quando você realmente decide ficar longe da pornografia e da masturbação. De 2 a 5 semanas ali é onde você vai ter, a gente vai ter alguns processos dentro da gente assim de querer voltar pro vício, né? Vai rolar realmente uma abstinência, tá bom? De volta para Deus, alimentando o corpo e a alma, tá? Essa aula 3 é puxada para as ferramentas, para a caixa de ferramentas, tá? Que tem várias ferramentas que entram nessa aula 3 aqui, né? Sexo profanado e sexo sagrado, que eu explico, né, do porquê o sexo foi criado e como a pornografia ela está afetando diretamente o sexo sagrado que Deus criou, beleza? E aqui eu explico um pouco da assídia ou preguiça espiritual, tá? Que é uma coisa bem interessante também, que vocês vão gostar bastante. Módulo 9, iniciando a jornada. Né? Aqui, nesse módulo, a gente vai reunir tudo que a gente aprendeu nos módulos anteriores, tá bom? A aula aqui, a gente vai unir todas as ferramentas para a gente começar a colocar em prática, né? Porque não adianta nada vocês fazerem o curso, pagarem um valor, porra, que é simbólico, né? Isso aqui eu tô fazendo mais porque eu não vivo disso aqui, rapaziada. Eu tenho minha fábrica, eu tenho minhas coisas que eu faço no dia a dia. Isso aqui para mim é mais um apostolado, né? Para ajudar as pessoas que realmente têm vício, porque isso aqui tá virando uma epidemia. Então isso aqui é para realmente ajudar vocês, né, de alguma forma. Por isso que eu tô cobrando apenas R$19. Podia estar cobrando no 87, 397, 997, mas não, tô cobrando 19, porque é um preço que eu tenho certeza que vai caber no bolso de vocês. Tá? Então aqui no módulo 9 a gente vai unir todas as coisas que a gente aprendeu no curso, tá? As ferramentas. Aqui a gente vai entender que existe um preço a ser pago pelo processo, tá? Não é fácil, vocês vão sofrer, assim como o próprio Jesus sofreu 40 dias no deserto, tá? Aqui a gente vai entender o distanciamento das quedas, que é necessário para a gente estar evoluindo no vício, né? Eu vou ensinar vocês a não contarem os dias, o porquê que a gente não deve contar e até quantos dias a gente deve contar, a evolução das fases, né? E entender que existem frustrações no processo e que isso não pode, de alguma maneira, afetar o nosso desenvolvimento dentro das fases de ficar longe da pornografia e da masturbação, tá bom? Então aqui embaixo desse vídeo, vocês vão encontrar um botão, tá? Um botão onde vocês vão estar adquirindo o Livrai-nos, que é apenas R$19, vou parcelar em até 3 vezes para vocês, beleza? Vai dar uma parcelinha aí de 5, 10, 5,50, R$6, né? Para vocês estarem adquirindo aí e começando hoje mesmo o processo. Assim que vocês terminarem
de assistir, assim que vocês iniciarem o curso, já entrem no grupo do Telegram, tá? Eu vou estar esperando vocês lá. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Fico feliz que você esteja procurando ajuda, né? Se você entrou nesse site é porque realmente você está procurando ajuda, de alguma maneira a masturbação está afetando a sua vida, né? E eu queria te dizer, cara, que Deus tem alguma coisa maior para você, né? De alguma maneira, Deus tem alguma coisa maior para você, ele quer ver você livre disso. Mesmo se você não adquiriu o Livrai-nos, eu espero que do fundo do meu coração você se ajoelhe toda noite e peça para Deus tirar esse mal de você, tirar esse mal da sua vida, né? E que Ele te dê luz assim como Ele me deu, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê do outro lado. Fechou.